Quando você lê o livro... Ai, inferno. 3, 2, 1... Ah, droga, vou ter que fechar esse negócio aqui, peraí. Vozes da Terceira Terra, episódio 148. Ficção científica. Bem-vindos ao Voz da Terceira Terra. Hoje vamos falar sobre ficção científica. Eu sou o Marcelo e para essa tarefa ominosa estão comigo Daniel Bezerra. Rafael Bezerra. Olá, você tirou um tempo aí de salvar a galáxia e está nos ajudando a salvar o RPG das pessoas. É, exatamente, cara. Mas isso daqui é um War Ascent, né? Ao fazer isso aqui, conversar com vocês sobre ficção científica, isso vai ajudar aqui a galáxia a ficar um pouco mais segura. E o Daniel tá de folga... Aliás, eu tô pra mandar um e-mail pra BioWare, pra pedir pra eles, assim, cada vez que eu mestrar um jogo de Mass Effect, que a minha galáxia vai ganhar uma porcentagemzinha aí de segurança. Nessa hora esquisita por causa da Rio D6 mais 20, né? Exatamente. O prefeito bem que tentou sabotar o meu feriado, que ele mesmo havia dado, mas eu só vou ter que cumprir essa sabotagem amanhã. Então... É o maior evento de RPG que já aconteceu no Brasil, né, cara? 3 dias de uma história de fantasia. Que horror. É um live, né? É um live action. Cara, mas quem vai pagar a conta é esse LARP. Não, e não apenas aqui no Rio de Janeiro, né? Quem vai pagar a conta é o mundo inteiro, mas paciência. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ficção científica. O que fazer, o que não fazer. O guia definitivo para seus jogos de ficção científica, colega GM. O Voz da Terceira Terra está em estado de fluxo, já que estamos falando de ficção científica, é melhor anunciar agora, né? O Voz está em estado de fluxo, você já deve ter notado aqui há vários meses, eu não tenho... eu encontro co-apresentadores pela galáxia e não gravo mais ao vivo, saem em horários estranhos, às vezes eu gravo no dia que eu tenho que sair, às vezes eu gravo 2 e fico 3 semanas sem gravar. Então vai ser porque eu ainda estou ajustando as emissões de Tachyons do Voz da Terceira Terra. Quando eu conseguir consertar o motor de dobra e encontrar cristais de lítio mais novinhos assim, o Vozes vou dar um reboot no Voz, assim. Ele vai voltar ao que era antigamente e nunca deveria ter deixado de ser. Gravar toda semana, numa mesma noite, possivelmente quarta-feira, com ou gente da internet ou gente na minha frente, porque eu já peguei a chave do meu apartamento, em acho que uns 30 dias as coisas que eu mandei fazer, para dar conta de no apartamento, né, porque não tem nada, por pouco não tem parede no apartamento. Vai ter um escritório separado dessa vez, vou morar no apartamento com mais de um cômodo, e vai ter um escritório, eu mandei fazer uma bancada daquelas que vai de parede a parede, assim, sabe? Vou colocar o Sonex na parede, tô avaliando aí como é que eu vou fazer para equipar esse estúdio. Mas eu tenho umas ideias, mas sobre isso eu vou falar no próximo episódio do Vozes, sobre isso. Eu tô com medo de executar esse plano, mas talvez dê certo. Mas enquanto isso não acontece, vamos voltar para esta realidade temporal aqui e falar de jogos de ficção científica. Eu sou um grande fã de jogos de ficção científica. Sou louco, apaixonado pelo gênero. Só que nos últimos anos, em termos de literatura, eu tenho tendido mais para literatura hardcore. Aquela ali, o que é literatura hardcore? É a literatura que os caras falam assim, Não, não é. Vai coçar a garganta agora, hein? Vou pausar para tossir aqui um pouco. É aquela literatura ficção científica de frente, que não tem roupa, você vê tudo que tá acontecendo. Não, também não é isso. Hardcore science fiction. Que também é legal, É aquela em que o rigor científico é importante. Você tem história de ficção científica, vamos lá, Jornada nas Estrelas, em que se a ciência entrar no caminho de uma boa história, a boa história ganha, a ciência que vai para o inferno. A ficção científica hardcore é aquela em que as naves espaciais não fazem curva no espaço como se fossem aviões na atmosfera, sabe? Não adianta você virar a sua nave para a direita, ela vai continuar seguindo em linha reta. É aquela em que as batalhas espaciais acontecem a distâncias tão grandes que você tem que levar em consideração que as naves estão a segundos ou minutos-luz. Quando o sensor as detecta, a nave pode não estar lá mais. Sabe esse tipo de precisão?
muita gente acha isso chato pra cacete. O Daniel já falou que tentou ler Robert Heinlein, por exemplo, e achou um porre, né? Não. Uma história do Robert Heinlein eu não gostei, que foi uma ficção mais política, assim, que envolvia estratagemas, um ator disfarçado de um político importante e tal. A outra foi o Starship Troopers, que eu adorei. Que foi muito criticado na época, porque ficção científica, qual que é o mote da ficção científica? É falar sobre problemas da atualidade através de metáforas, né? Nada mais atual do que uma boa ficção científica. Só que você não trata do assunto na cara, né? Ficar heavy-handed, né? Ficar pedante. Você trata o assunto de uma forma de dizer assim, não, isso é no futuro, né? Ou em outra linha temporal, é no espaço, é com outra raça, não são humanos. De modo que você consegue passar a sua mensagem. Starship Troopers, por exemplo, é fantástico porque fala da militarização e é um fascismo do cacete, né, cara? Aquele lavagem cerebral dos soldados e tal, eles não sabem o que eles estão lutando. O livro é fantástico, só que eu fechei o livro. Mas o que eu gostei do livro não foi nem o fato da guerra contra os bugs, né? Que, aliás, ele fala muito pouco no livro. Ou as cenas de ação, que são quase inexistentes. Mas o fato da sociedade imaginada por ele. Starship Troopers, o livro, não tem nada a ver com o filme, cara. Não. Né? O filme é o que não aconteceu no livro, por assim dizer. Eu acho que a grande sacada desse livro é que ele mostra como seria a sociedade ideal imaginada por Robert Heinlein, que ele era um cara linha dura mesmo. Só quem serviu ao exército por tantos anos tem direitos plenos de cidadão e por aí vai. E umas coisas interessantes, assim, que você tem uma igualdade total, assim, entre homens e mulheres, a ponto deles tomarem banho no mesmo chuveiro e ninguém tá nem aí. Ou seja, aquele negócio assim, você quer igualdade, vai ter que ter totalitarismo, né? Mas eu interpretei esse livro de outra maneira. É o Robert Heinlein falando, cuidado. Esse livro é dos anos 50, então é pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, se bem que anos 30, anos 40, os americanos flertaram com fascismo, né? Com ideias fascistas na América. Então, era isso ele dizendo assim, ó, essa é a América, esse é o mundo que vocês querem pro futuro. Eu não vi ele fazendo apologia ao fascismo, vi ele dizendo assim, olha, cuidado com o que vocês querem. Não, apologia ao fascismo não é, até porque a sociedade que ele descreve ali não é precisamente um fascismo do jeito que a gente viu nos anos 30 e 40. É muito mais uma... Puxa, é difícil classificar assim, com esses rótulos comuns do dia a dia. É o mundo como o Robert Heinlein acha que deveria ser. Ele realmente pensava daquele jeito. Ele achava que as pessoas deviam ser muito mais responsáveis pelas próprias ações do que elas são hoje. Elas deviam ter, sim, uma responsável pela própria educação, por devolver à sociedade o tempo, o dinheiro, os recursos gastos com a educação delas e tal. Tanto é que os caras só têm direitos plenos, como eu disse, depois de cumprir lá tantos anos de serviço militar. E assim por diante. Ele escreve... aquele livro é praticamente uma tese social do Robert Heinlein, mas o cara era complicado. Esse meu livro favorito dele é Friday. Aquele livro é lindo. Sabe assim, livro de... Escorreu uma lágrima do meu olho quando o livro acabou, assim, sabe? Quando a história acabou. Achei aquele livro maravilhoso. E é um livro que lida com preconceito. E eu nunca vi um livro tão atual quanto aquele, velho. É muito legal. Fala com preconceito, discute a ética de experiências genéticas, sabe? Aquele livro é demais. Mas, enfim, esse tipo de coisa é o que eu acho que ficção científica se trata. Há outras classificações, né? Tanto é que eu tô aqui pelas espadas de laser e foguete. Tem um livro, não está aqui ao meu alcance agora, e eu sinceramente não sei onde está, porque eu estou num estado assim de estou para mudar, entendeu? Então a casa, eu nunca consegui organizar a minha casa, meu apartamento, eu e minha mulher temos muito mais coisa do que cabe fisicamente nesse espaço aqui, sabe? Lindo ao clube. No apartamento ele é maior do lado de dentro do que ele parece, aquelas coisas. Para falar o nome do autor, mas é a tese de mestrado ou tese de doutorado de um cara que ele fala sobre ficção especulativa. Né? Que ele tenta encaixar essas três, eu acho que de maneira muito bem sucedida. Aqui essas três ideias, que na verdade para ele é uma ideia só, que é a ficção especulativa, se propõe, né? Das origens de literatura de segunda, né, literatura pulp, até hoje uma literatura de referência, ganhadora de prêmios, né? Fazer em RPG esse tipo de história
cautionary tale, né? Aquela história, tipo assim, que nem episódios de Jornada nas Estrelas, que falam, tipo, cuidado com isso, usa como metáfora sobre... tem um episódio de Jornada nas Estrelas que é uma metáfora sobre preconceito contra homossexuais. Tem um episódio de Enterprise que fala sobre AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, né? Toda da primeira trilogia, a trilogia, episódios 1, 2 e 3, né? É o George Lucas falando sobre nazismo e fascismo e militarização, tipo, olha, né, tem uma hora que a Padmé fala assim, então é assim que a democracia morre, não com, como é que ela fala? Não com o tiro, mas com aplausos, né? Matando do aplauso. Então, aplausos trovejantes. Esse é o tipo de crítica que a ficção científica se presta muito a fazer, eu acho que faz muito bem. Vocês acham que dá pra rolar isso num jogo de RPG ou não? A mesa de jogo tem que ser mais raio laser e teletransporte? Eu acho que um jogo de ficção científica, você não dá pra esperar explorar temas científicos, assim, que a solução vai estar nesse tipo de coisa. Porque, a menos que a galera que vai jogar seja todo mundo do mesmo curso de faculdade e que a galera tenha um know-how semelhante, fica difícil de você explorar situações que vão ser resolvidas por questões científicas reais, né? Agora... Não é disso que eu tô falando, não. Eu entendi. Eu vou chegar lá. Então, assim, como é que é a forma de se explorar jogos, então, se você não vai trabalhar, assim, com a especulação científica, assim, mais hardcore, como você estava mencionando antes? É justamente isso, você trabalhando com problemas da nossa sociedade, né, trabalhando com questões delicadas e como os jogadores vão encarar isso dentro da história que você está apresentando com os personagens deles, cada um com a sua bagagem, background. Aliás, as piores histórias de ficção científica de qualquer mídia, seja de RPG, livro, filme, etc., são aquelas que dependem unicamente da aplicação de tecnologia, entendeu? Isso é chato. Primeiro porque nunca é correto. Sempre vai ser uma technobabble, como a gente fala em Star Trek, por exemplo. Voyager era muito culpado desse pecado, por exemplo. Eles tinham sempre uma situação em que a solução envolvia jogar um monte de technobabble em cima do espectador até que o problema simplesmente desaparecesse. E, tipo, isso é preguiça, sabe, na minha opinião. Preguiça e trabalho mal feito. O grande lance da ficção científica é você ser capaz de colocar uma lente de aumento sobre um determinado problema, sobre uma determinada situação que existe no mundo real, e você, naquele cenário fantástico, a ficção científica não deixa de ser uma fantasia, você pega essa lente de aumento, né, e consegue explorar melhor aquele problema. No RPG, isso é perfeitamente possível, já foi feito várias vezes pela gente, né, pelos nossos grupos, assim. E eu diria que a ficção científica é uma das melhores ferramentas para tratar desse tipo de coisa, desse tipo de enfoque. Não é a única, mas é uma das melhores. Ciência. Ciência é um componente importante, mas não é sobre ciência, é sobre a história, né? Então, se a maneira de viajar pelo espaço é através de portais interestelares, o dilema e a solução dos problemas não vai ser o portal interestelar, vai ser o que você faz nesse ambiente, né? Com essas restrições ou com essas liberdades. Então dá para fazer tipo dilemas morais ou dilemas éticos? Sim, mas não se restringe a isso, né? Dilemas morais e dilemas éticos são muito bons, muito interessantes e tal, mas o campo da ficção científica é rico bastante para você analisar problemas filosóficos, por exemplo. Rafael tá aqui, ele sabe que uma das minhas... Sempre quis inserir um debate como esse no Holocast, por exemplo, e acho que a gente até citou no episódio sobre droids alguma coisa a respeito daqueles problemas filosóficos. Inteligência artificial, né? Inteligência artificial. Vocês podem ser considerados formas de vida ou não e tal. No Mass Effect, né, a trilogia de Mass Effect... Cuidado com spoiler, né? É tratada de forma magistral, com todo o conflito entre orgânicos e sintéticos, os Quarians versus os Geth, e o conflito só fica mais interessante a cada jogo sucessivo. E até que um membro da tripulação, quer dizer, 2 membros da tripulação do Shepard também são inteligências artificiais, né? Então ele vai tendo toda uma perspectiva nova sobre o assunto.
Então, existe muita gente ainda hoje que chega e fala, não, mas androides, robôs, um dia, se existirem, não vão ter alma, não vão ser seres vivos de verdade. Então, Será? será, talvez. Depende. Que definição de ser vivo você quer usar? Entendeu? Uma outra coisa legal de ficção científica, por exemplo, que isso tem mais no Cyberpunk. Mas Cyberpunk é filho bastardo da ficção científica, né? Então podemos falar. É o lance do mundo corporativo. No futuro, empresas terão tantas liberdades, se não mais liberdades, que países, né? Ou então, países, né, nações, teriam sido tão erodidos que as empresas têm um poder relativamente maior do que tem hoje. Né? O Shadowrun, por exemplo, a proposta, nunca vira isso, você sempre faz jogo de tiroteio, mas a proposta era essa. Era, né? Que levar Vampire, né? Pois é. Era isso. Vamos discutir grandes corporações e o que está fazendo com a sociedade, clonagem. Não, eu quero uma Ares Predator pro meu personagem e uma armadura não sei o quê. Clones, desde que eu possa atirar neles, eu gosto dele. Ou que eu possa ter um pra voltar, né? Então a proposta é essa. Você tem o lance você pode pagar um seguro médico lá, nível Platinum, que se você tá entrincheirado no lugar e não consegue sair e tá morrendo, eles detectam que você tá morrendo e mandam uma equipe de assalto para te resgatar, entendeu? Você fala, pô, que legal, mas vamos começar a pensar nas consequências disso. Olha que tipo de serviço é esse que você está pagando. Para pessoas correrem risco de vida para te salvar, atirando em gente que eles nem conhecem só porque você pagou dinheiro para eles fazerem isso, né, cara? Então tem umas consequências super legais de discutir com o Shadowrun. Um jogo super legal que eu joguei uma vez, eu não mestrei, eu joguei esse jogo. A gente invadiu... Você gravou? Não, esse jogo eu joguei nos anos 90. Nem existia podcast nos anos 90. E lá no meu tempo, quando a gente ouvia rádio lá no Manivela, tinha que ficar girando pra entender o que o Cid Moreira tava falando. Não, se foi há muito tempo, se a gente tá falando de ficção, era rádio a vapor. A gente invadiu com bem sucedido 3 empresas. Era daquele tipo de jogo assim, que era o jogadores versus o DM. O DM apresentava os planos, assim, né, os mapas e tudo, e a segurança, preparava toda a segurança do lugar e tal, e a gente fazia um plano para invadir lá, sem o DM saber, sabe, a gente pegar ele de surpresa, era divertidíssimo, bons e velhos tempos dos jogadores contra o DM. E a gente invadiu bem... Não tão bons assim. Eram ótimos. Outro dia eu vivenciei um pouco disso, não era tão legal. A gente invadiu com sucesso 3 prédios de 3 empresas diferentes para roubar 3 componentes diferentes. Matando um monte de gente no processo e roubando um bocado de tecnologia pra gente no processo. E a gente descobriu depois... Ocean's Eleven. Só que na última, a gente quase matou uma elfa. A gente mandou uma elfa pro hospital no processo. E aí, só que a gente acabou indo parar no hospital. Foi nessa que o nosso seguro de vida Platinum resgatou a gente. Estamos lá no hospital, descobrimos que a gente não tá no hospital que a gente deveria ter ido. A gente tá em outro hospital. O que é? Aquela elfa era dona, tipo assim, CEO... da empresa dona dessas 3 empresas que a gente invadiu, sabe? E ela deu um jeito da gente... ela deu um jeito da gente ir pro hospital em que ela tava. Ela fechou a gente numa área, a gente tava incapacitado, sem arma, sem armadura, ela fechou a gente numa área e falou assim, olha, vocês invadiram e destruíram 3 das minhas empresas, mas eu sou uma profissional, eu sou são apenas negócios, eu não vou levar isso pro lado pessoal, só que vocês... Eu sou uma empresária, só que vocês estão me devendo. E agora vocês vão me fazer esse favorzinho, vou pagar vocês, tá aqui o dinheiro, a comissão de vocês é tanto, tá aqui o cheque, e vocês agora vão invadir a empresa que contratou vocês e roubar de volta os 3 componentes que vocês roubaram e no processo matar o fulano que mandou vocês, sabe? E aí fica o dilema, tipo, peraí, nós vamos ser leais ao cara que tava nos dando um monte de serviço, que tava nos ajudando com inteligência, ou se nós somos Shadowrunners, vamos fazer isso pelo dinheiro mesmo, sabe? Então ficou uma dúvida ali, sabe? Achei bem legal aquilo. E acho que o ambiente de ficção científica, Seattle, do distante futuro de 2023, era um lugar super legal para discutir isso. Um dos últimos jogos... já faz algum tempo. Um dos jogos da nossa campanha de Corsários teve um episódio em que eles encontravam um droid master, assim, tipo um cara que administrava uma fábrica de droids. E o droid mordomo dele tinha ideias próprias, né, a respeito de que aquela fábrica tinha que continuar funcionando, a despeito de tudo e tal. E a programação daquele droid mordomo
impedia que ele sacaneasse o mestre dele, mas ele também tinha que defender a fábrica, também tinha que defender a instalação. E ele percebeu que as atitudes que o mestre dele estava tomando prejudicariam a linha de montagem. Então, ele logicamente concluiu, com a ajuda do Rafael, que também estava jogando com Droid, que a melhor coisa a fazer era nocautear o patrão dele e dar uma outra solução, assim, para que as coisas não explodissem completamente assim, ao redor. Ele tinha 2 programações e uma superou a outra, é isso? E é bom lembrar que o meu droid já era um droid dependente. Eu estava no processo assim de incentivar outros droids a chegar a essa independência também. Agora, além de Star Wars, um dos terrenos mais ricos que teve a respeito das histórias assim foi em Star Trek, né? Eu, pelo menos, joguei muito Star Trek em 3 encarnações diferentes, né, em vários sistemas. Comecei com o Star Trek da FASA, joguei muito Star Trek da FASA. Depois passei para o Star Trek da Luke, né, com o sistema Icon. Joguei muito Star Trek da Luke. E o Star Trek da Decipher, eu até tenho os livros que eu herdei, mas foi talvez, ao lado de Star Wars, o sistema dedicado assim, a uma ficção científica, uma space opera que eu mais joguei e um dos que eu mais gosto. Uma coisa que eu gosto muito no universo Star Wars, uma coisa que os livros até ajudam um pouco, acho que talvez por causa dos livros que eu tenho o Knights of the Old Republic, o Force Unleashed e o Clone Wars. Uma coisa que é legal tratar em Star Wars é sobre os horrores da guerra, né, cara? Uma coisa que a gente não vê muito no Ocidente, né? As ficções científicas japonesas falam mais sobre isso, né? Os horrores da guerra, a carnificina. Provavelmente porque sofreram mais com isso, né? Mas isso daí é uma coisa que eu tentei mostrar muito na última fase da minha campanha de Star Wars, que assim, primeiro eu mestrei durante as Guerras Clônicas e depois durante o período de Dark Times, né? Que é aquele depois do final das Guerras Clônicas e antes do início da Rebelião. E a gente mostrava muito isso, né? Como cada planeta havia ficado assim no pós-guerra, né? E as consequências disso na galáxia, né? O quanto cada planeta sofreu, as divisões, né? As perdas de direitos e como isso também foi influenciando cada jogador de uma forma diferente, né? O personagem Daniel, por exemplo, chegou a ter uma filha, né? E que teve que abdicar da menina assim por causa das lutas, né? Da personagem contra o Império, as maquinações atuais, né? Mas chegou num momento em que ela não sabia o que fazer, assim, porque a filha teoricamente estava em segurança, mas depois descobriu que já não estava sendo controlada, estava como refém. Acredito que tinha sido sequestrado. Estava acreditando que tinha sido sequestrado, mas na verdade descobriu que era a própria mãe dela, né, e que comandava um cartel criminoso, assim. Então ficou uma situação que não existia uma resposta do que fazer. Ela ainda não podia ficar com a criança, sabia que ela ia ser bem cuidada pela avó, mas a avó também controlava um cartel criminoso no planeta natal dela. Então, assim, ela é cheia de questões complicadas de se resolver. Uma das coisas que eu gosto de ficção científica é você tratar isso num ambiente que é distante de nós, né? Vamos discutir essas coisas lá no espaço, na galáxia de Pegasus, com esses meus caras azuis aqui. Eles são Romulans, não são humanos, né? E você lidar com certas situações que você não conseguiria, talvez numa história de fantasia, não sei. Tem coisa que não dá, por exemplo. Tem certos perigos, né, que são típicos da ficção científica. Inclusive, uma das coisas que muita ficção científica lida é o perigo da tecnologia, né, cara? Tem um sistema que eu comprei recentemente, que é o Fading Suns, que eu acho muito legal essa ideia. A humanidade já dominou dezenas de planetas, centenas de planetas, e encontrou algumas raças alienígenas e subjugou todas elas, exceto por uma, que é o império mais poderoso que o homem, mas felizmente esse império não tem tanto interesse na humanidade assim. Mas a humanidade tem 4.000 anos de exploração espacial, sendo que 1.000 anos desses 4.000 foi de Idade das Trevas. Então o Fading Suns ele lida com isso, tecnologias antigas que são proibidas, religiões.
cisões dentro de uma mesma religião. Você tem a grande igreja espacial lá, que domina tudo, que tem uma versão deles de Jesus, é Jesus do espaço, com a sua nave e os seus apóstolos espaciais. E tem segmentos dentro dessa religião. Ou seja, são mormons, né? São os mormons no tipo assim de a tecnologia é o que está roubando a alma dos homens, é por isso que os sóis estão... Né, porque a ideia do Fading Suns é que a galáxia está morrendo. Os sóis todos começaram a diminuir, né, a morrer, a ficar, né, estão todos velhos iguais, assim. É um fenômeno natural? É Deus que está fazendo isso porque o homem se afastou da sua própria alma e está vendendo pedacinhos da alma por conta de tecnologia? Algum fenômeno externo? E qual tecnologia vale então? Porque essa igreja não existiria sem a tecnologia para viajar e se comunicar para outros planetas e outros sistemas solares e outras partes da galáxia. Quer dizer, até que ponto, né? Então eles criam umas saídas morais, assim. Tipo, é interessante que o jogo é uma crítica à democracia, é uma crítica ao imperialismo, é uma crítica à religiosidade, é uma crítica ao mercantilismo. O jogo tira por tudo quanto é lado, assim. E no caso da igreja tem isso. Tem esses selecionados, são os pilotos, que eles vão, de propósito, né, sacrificar sua alma para que outras pessoas não precisem, sabe? E você pode tratar disso de várias maneiras. Você pode ser agentes secretos tentando minar a igreja. Você pode ser agentes secretos da igreja tentando minar o poder do imperador. E assim, você tem esse lance de tecnologia perdida. Vocês encontram uma estação espacial lá que está desativada há 2000 anos, mas como o reator é de fusão nuclear, está tudo funcionando. Mesmo que só com suporte mínimo, assim, porque vocês finalmente conseguiram abrir o portal, né, no Fading Suns você viaja entre sistemas solares utilizando tipo um Stargate, só que ele fica no espaço, sabe? E é gigante, assim. E vocês finalmente conseguiram reencontrar, porque vários planetas foram perdidos, você não sabe mais a rota para aquele planeta. Para aquele sistema solar, na verdade, não é só o planeta. E aí eles descobriram rotas, você redescobre uma rota e tem essa estação espacial em que tinha experimentos com androides, que é uma abominação, mas putz, essa tecnologia é fantástica, será que a gente deve destruí-la? Será que a gente deve contar para alguém? A gente conta para quem? Os mercadores, né, as guildas vão querer saber disso, mas a igreja vai querer destruir. Então, o Fading Suns é publicado por quem? Ou era, né? Porque eu acho que... Está com a Red Brick Entertainment. Originalmente, entretanto... Putz, deixa eu ver aqui. Quem começou, quem desenvolveu, né, foi o Bill Bridges e o Andrew Greenberg. Eles fundaram a Holistic Design em 96 para sair o Fading Suns. Foi em 96, 99, aí eu acho que em algum momento, acho que o White Wolf pôs a mão nesse livro. Pois é, porque me falaram muito bem desse sistema e, entretanto, eu dei uma esfriada assim quando eu vi que, apesar dos temas parecerem fantásticos, tinha esse lance meio White Wolfesco, assim, de facçõezinhas lutando entre si e tal. Eu falei, ok, já vi tudo isso, é tão anos 90. Não, mas é que porque os caras, eles estavam envolvidos no design do primeiro Vampiro à Máscara. Esses caras trabalharam no Vampiro à Máscara e no Lobisomem Apocalipse. Então eles tinham um certo know-how para fazer isso. Mas quando você começa a ler o livro, você vê que tem isso mesmo. E é muito a cara de White Wolf, assim. Você tem as casas nobres, e aí você tem um número X de casas nobres e as características de cada uma, sabe? Uma é conservadora, outra é rebelde, outra é antiga, outra é decadente, outra é nova. Que preguiça. Pois é, típicos White Wolf, então, cara. Eu tenho uma preguiça danada dessas coisas. Vamos fazer um checklist, então. Você quer discussão de clonagem, megacorporações, beleza. Então, Cyberpunk aí, Shadowrun. Você quer uma coisa um pouco mais fantasiosa no espaço, mais dilemas morais e tal, Star Trek. Que você quer alguma coisa a ver com clãs, não sei o que, tem um Fading Suns, mas ignore porque é muito ótimo. Olha só, falando em fazer esse tipo de aventura, de drama, de conflito, de dilema, uma coisa que o DM, ou GM, ou narrador, ou whatever, tem que estar preparado para fazer, na minha opinião, é atirar tudo para cima. Porque seus jogadores podem, ou não precisa ser sempre, pode daquela vez eles simplesmente não estão nem aí. E sabe assim, que dilema o quê? Eu tiro na cabeça do clone, sabe? Você tem que estar preparado, você não pode forçar o dilema. Não, vocês têm que fazer essa escolha. Não, se os caras já escolheram, tipo assim, eles viram e falam assim, já escolhemos, não tem dúvida, vamos fazer isso. Você tem que estar pronto para isso. Seus jogadores vão dançar conforme a música, né? Mas eu acho que a decisão, justamente uma situação dessa, tem que ficar pro final. Porque aí o cara pode resolver de alguma forma pacífica,
de alguma forma não tão pacífica, né, de meio escroto com relação ao dilema, ou ele pode chegar simplesmente e destruir e acabou, né? Mas isso tem que ser uma resolução viável, né? Sim, sim. Não tem muito a ver, mas agora eu lembrei de um dos últimos jogos de Star Trek Phasa que a gente realizou. A gente estava apresentando o sistema para um outro amigo nosso, do colégio ainda, na época do colégio. Nossa, Phasa? Da Phasa. E... Acho que eu nem jogava RPG nessa época. Ele assistia alguma coisa de Star Trek e tal, mas não exatamente entendia os temas direito, não sabia do que se tratava. E a única experiência de RPG que ele tinha era com matar, pilhar, destruir. Aí tá, ele fez lá um oficial de segurança e a aventura, eu não estava mestrando, né? A aventura era a parte final. Que já não estava com uma boa condição, né? O cara só estava acostumado a matar, destruir, pilhar, e fez o cara que tem o phaser na mão, é responsável pela segurança do grupo. Exatamente. Ok. Big mistake, né? Big mistake. Isso parece que vai ser bom. Parece que vai dar certo. Né? Mas vai dar certo. Então a sessão envolvia encontrar uma raça alienígena que a princípio era hostil, e aí várias negociações, não sei o quê, tentar entender que do ponto de vista dos caras, que na verdade não era assim e tal. Estava tudo dando certo, quando o sujeito que passou a sessão inteira pescando, assim, quase dormindo, ele jogar, quer saber uma coisa? Peraí, eu vou ali no painel de segurança, eu armo todos os phasers e bancos de torpedos e disparo na capital deles. Aí o mestre ficou, o quê? Não, eu faço isso, eu atiro neles. Mas e, tipo, terminou assim, entendeu? O mestre querendo esganar o sujeito, porque ele bombardeou o planeta dos caras. Tipo, e depois ele falou, peraí, eu perdi alguma coisa? Eles não eram inimigo? A gente não tinha que matar? A gente não tá cheio de armamento aqui na nave? Onde foi que eu errei? Isso eu acho que não tem problema algum. O DM tem que estar pronto. Você não pode assumir o controle do personagem e falar, seu personagem jamais faria isso. O cara que decide, né? Por mais que ele resolva virar o rei da barriga. Ele virou fumaça. Bom, ele também, o mestre podia decidir que o outro oficial de segurança está do lado dele, e você vai e atira nele, vaporiza e pronto. Você tem que tomar muito cuidado para você não remover a liberdade. Não vou dizer liberdade, a palavra que eu quero é agência, né? O jogador, sabe, você não pode remover isso, sabe, ficar dizendo assim, não, na verdade, que nem jogo de Magic, antes de você fazer isso, outro cara viu e fez, então peraí, então vamos lá a iniciativa. Aí o cara, sabe, você tem que dar... Não existia esse conceito de agência do jogador. Mesmo assim, ele conseguiu vaporizar o planeta. Ficção científica, via de regra, trata das consequências de atos, sejam seus ou não. Mas a ficção científica é sobre isso. Então é uma coisa que é super legal. Vou dar um exemplo, esse exemplo que eu estava dando do Fading Suns. O seu grupo descobre, então, esse lugar cheio de tecnologia secreta, e eles resolvem assim, que se dane, vamos destruir tudo, porque isso aqui é tudo do demônio, destroem tudo, não salvam nenhuma tecnologia. O legal é isso, levar a consequências, digamos assim, plot points, para as próximas sessões de jogo. A partir dali, tipo, eles ou vão ser perseguidos por alguém que queria aquela tecnologia, ou vão ganhar postos na igreja porque fizeram a coisa que Deus queria, sabe? Lidar com as consequências desses atos e com as repercussões, né? A metáfora é aquela de você joga uma água. Você joga uma pedra na água, aquelas ondinhas vão todas se espalhar, algumas vão bater umas nas outras, algumas vão voltar. Então é isso que eu acho legal. As histórias de ficção científica, elas vão sendo, elas vão crescendo e montando em cima das coisas que aconteceram. Nesse caso seu, Daniel, tudo bem que foi o jogador que tomou essa decisão só porque estava entediado, mas digamos que foi uma decisão do grupo. Eles viram e falaram assim, não quer saber? Perdi a paciência, vamos explodir esse planeta aqui. Isso vai levar a consequência. Talvez é um universo coerente de Jornada das Estrelas, então eles vão se tornar renegados. Talvez sejam forçados a virar piratas, sabe? E a história continua dali. Geralmente a chance de quando acontece uma coisa dessas é que o jogo acabe, né? E não vai evoluir para alguma outra coisa. Exatamente. Houve uma discussão ali se a gente fazia um relatório dizendo que foi necessário evocar a Ordem Geral 24, destruição planetária, não sei o que e tal. Mas no final das contas o mestre ficou tão aborrecido, tão chateado, tão puto, que ele simplesmente deu um retcon naquilo na sessão seguinte, como se nada tivesse acontecido. É necessário dizer que não teve 2 sessões depois daquilo. A gente está usando um exemplo radical de um jogador entediado que nem queria estar fazendo aquilo para começo de conversa, né? Mas
Eu acho que é legal você estar preparado para os jogadores não estarem nem aí para os dilemas morais que você colocou, ou éticos ou tecnológicos, e, tipo assim, toca a bola, entendeu? Bola pra frente. Ah, beleza, então eles não estão nem aí com esse dilema. Isso não quer dizer que não vai gerar consequências pra eles, né? Você falou, tô conhecendo tudo, então acho que é importante também comentar que, assim, qualquer jogo que você vai fazer, é importante que você saiba que a galera tá na mesma vibe. Só que eu acho que isso vale em dobro, cara, quando você faz um jogo de ficção científica. Porque tem gente que curte mais, tem gente que curte menos. Tem gente que gosta mais dessa parte filosófica, tem gente que gosta mais de ter a chance de vaporizar criaturas alienígenas e voar em espaçonaves, né? Então, assim, quando vai se montar um jogo de ficção científica, você tem que saber bem o perfil do pessoal que vai mestrar com você, para não ter esse tipo de surpresa desagradável, né? De cara... Desconexão. Exatamente. Vai estar muito mais preocupado, assim, com o que vai ser discutido, né, os dilemas, o próprio, a forma de se levar o jogo, né, que você não vai ter tantos desafios de ação como terão assim, desafios de moral, né, desafios de personalidade. E, de repente, tem um outro cara que quer jogar mais pra dar tiro. Então, vai ter uma incompatibilidade e vai ter frustração pra todo mundo. Uhum. Especialmente pro mestre. O sistema que você escolhe pode permitir que você já vá numa direção ou outra, né? Vocês acham que o sistema de Star Trek da Decipher ele é bom para combate, por exemplo? Depende. Aquela velha história do depende que responde qualquer pergunta. O lance da Decipher é o seguinte: em Star Trek, os combates são mortíferos. Simplesmente mortíferos. Um tiro, pum, acabou. Uhum. Então, o sistema meio que usa isso para vender aquelas filosofias pacifistas da Federação de Planetas e tal. Você deve procurar conversar primeiro, porque se você não conversar primeiro, se você já for sacando phaser, é fim de papo, né? No primeiro tiro as pessoas são vaporizadas e o combate acabou. Uhum. Já Star Wars é um sistema, especialmente o Saga, é um sistema que é muito fácil você fazer um combate rapidinho, né? E os combates não são tão, quer dizer, são mais ou menos mortíferos assim, mas é um jogo que favorece, né? Se você quiser fazer uma aventura só de tiroteio, dá pra rolar legal. Favorece a ação, né? Independente, assim, de tempo de combate. É um sistema que ele favorece a ação. Ele vai te incentivar a todo momento você ter cenas e que estão correndo rápido, né? E que tem uma cena frenética acontecendo. Independente se é de tiroteio, se é uma perseguição, né? Ou tentar resolver uma questão em pouco tempo, né? Um vazamento de um reator, coisa assim. Pois é, agora uma coisa que a conversa da gente mais ou menos tá virando para esse meio, eu acho que para ficção científica, tal como a gente andou discutindo até agora, os melhores sistemas são esses indies que vem saindo recentemente. Prime Time Adventures é um dos melhores sistemas que eu já vi assim para tratar de temas de ficção científica, porque não importa quantos pontos de dano a sua pistola faz, não importa qual é a potência do canhão da sua nave, entendeu? O que importa são o que os personagens estão fazendo, por que aqueles personagens estão fazendo o que estão fazendo e o que vai acontecer como consequência das ações desses personagens. Isso é ficção científica. Vocês sabem que eu já estou propagandeando que eu estou adaptando Mass Effect para Savage Worlds há muito tempo, né? E eu finalmente consegui jogar. Joguei no ano passado, os jogadores gostaram, só que a gente vai resetar e vai jogar de novo com outra história agora domingo. Porque a gente jogou com os personagens do jogo. Commander Shepard, Tali, Rex, né? E eles falaram assim: Marcelo, gostamos muito do jogo, gostamos muito da ambientação, gostamos muito das regras, mas a gente quer uma história própria que se passe no universo de Mass Effect, mas que não tem nada a ver com a história de Mass Effect, sabe? Eu falei, beleza, então façam seus personagens, vocês vão ser uma nave da Citadel, não vai ter nada a ver com a Aliança, não vai ter nada a ver com Shepard nem vai aparecer, entendeu? E nós vamos jogar de novo. E eu gostei da adaptação, que eu achei 2 adaptações na internet. E uma das que eu pensei assim, o que eu quero pra esse jogo? O que é Mass Effect? Mass Effect é um jogo que fala, agora vamos falar na parte, é um jogo de ação, certo? De tiroteio, de desenvolvimento de personagens, você vai construindo a personalidade do seu personagem e ao mesmo tempo pondo pontinhos aqui e ali, né, pegando perícias e tal. Esse tiroteio, ele não é mortífero, é um tiroteio bem heróico, assim, e tem cover. Depende, é parte. Eu nunca vi um 3, né? Não, eu só joguei um. Pois é.
Então no 1 você tem isso, né? É tiroteio com cover, as armas, você não precisa munição infinita, e só que as armas tem que esfriar se você atira demais. E desenvolvimento de personagem e loot, né? Você vai encontrando as coisas durante o jogo para você ir melhorando suas armas e armaduras, ou troca suas armas e suas armaduras. Então eu achei 2 adaptações na internet, e eu tô usando a mais simples, porque eu acho que, é Savage Worlds, não é GURPS, né? Tem que ser um negócio simplesinho. E o cara fez isso muito bem. E os jogadores estão acostumados, meus jogadores estão acostumados com Savage Worlds, e sabem que o combate é mortífero no Savage Worlds. Você tem 3 pontos de vida, né, cara? Quando a gente entrou no primeiro combate, eles ficaram meio assim, tipo, meu Deus. Tanto é que o cara que tava com a Tali, ele ficou atrás do Krogan o tempo todo, porque todo mundo tinha armadura com escudo. E ela não tinha. E eles estavam num ambiente, e ela tem aquele problema do problema de... Imunodeficiência. Imunodeficiência. E eles estavam num ambiente em 0G e tal, quer dizer, um tiro, se rasgasse a roupa dela, Então ela ficou o tempo todo atrás do Krogan, morrendo de medo de tomar um tiro, né? E depois do primeiro combate, que eles viram que os shields são, na prática, um segundo nível de toughness, né? Porque você tem, assim, o toughness, que assim, digamos, eu atiro você. A dificuldade é 4, porque tiro, eu não sei se seja no corpo a corpo, a dificuldade é 4. Eu rolo um D8 mais um D6, cara. Eu vou tirar mais do que 4, ou no D8 ou no D6. É muito fácil. Só que aí, beleza, acertei. Agora eu vou rolar o dano. O dano tem que passar o seu toughness. A armadura mais simplesinha tem toughness 8. Com o escudo mais simplesinho, que é toughness 8, quer dizer, eu tenho que dar dano o suficiente para passar do seu escudo, que é toughness 8, e o que sobrar ainda tem que passar a toughness da sua armadura para te dar dano, cara. Então é muito difícil tomar dano, a não ser que tipo, você faça besteira, fique na frente de um monte de gente atirando e tal. Se os caras ficarem corpo a corpo, porque aí se você afastar, tipo, tem ataque de oportunidade e tal. Então, eles sacaram, olha, se a gente ficar com cover e usando um combate tático aqui, de atira e esconde, ou atira e se afasta, a gente não vai tomar dano. Aí eles entenderam, então esse jogo é pra dar tiro, sabe? Consegui montar isso e vai ser no mundo do Mass Effect. Eu vou tentar lidar com aqueles problemas da viagem espacial, subluz dentro do sistema, você não consegue, né, se comunicar com o sistema, a não ser que você passe por um mass relay. O problema dos biotics, né, que eles enlouquecem, né, os L1, L2 tem certos problemas. Aquele lance que eu gostei muito daquele arco do Cerberus. L2, na verdade, o L1 ele é só o primeiro chip que possibilitou o início, assim. A galera, tipo, só fazia pequenos movimentos. Assim. O L2, que os caras têm problema. Ele é poderoso, só que era cheio de bug. E o lance de a entrada dos humanos, né, na Citadel, né, na comunidade galáctica. Eu gostei muito daquele arco do Cerberus, e experiências genéticas. Então nós vamos lidar muito com isso, mas tudo regado com muita ação, muito tiroteio. Mas já encerrando, indo em direção ao final desse episódio, Passarinho me contou que vai rolar um Mass Effect Saga aí no episódio do Holocast. Vocês se importam de falar sobre isso ou ainda é top secret? Não, sem problema, cara. A Cerberus está tentando invadir nossos dados aqui, mas a gente já está informando a galera. É o seguinte, já estamos há várias semanas desenvolvendo um mega suplemento assim que começou como um guia de adaptação e está virando um pequeno suplemento de campanha adaptando Mass Effect pro Star Wars Saga. Nossa, o negócio é sério, Mass Effect Saga. Não cara, tá grandão. E só pode crescer. Cada dia tem mais uma página ou duas acrescidas ao documento. Quando a gente acha que está terminando, a gente está colocando mais coisas, mais material. Que legal. Tá ficando bem interessante, assim. Basicamente, nós adaptamos as principais espécies do Mass Effect pro Saga. Fizemos uma mecânica um pouquinho diferente para as classes, né? Em que você escolhe a classe do Saga, mas também tem que escolher qual é a sua classe de Mass Effect, né? Então isso ficou meio como um tema de D&D 4, sabe? Então você precisa definir o teu tema, que vai influenciar pra caramba, assim, na montagem do teu personagem. Desenvolvendo todos os poderes bióticos e técnicos. Assim, a princípio a gente ia usar os próprios poderes da força, né? Diretamente, mas a gente quer saber, cara, não vai ficar tão verdadeiro. Vamos montar e a gente adaptou todos os poderes. Estamos fazendo aí árvores especiais de talentos. E é claro, as classes, os poderes. E é claro, guns. Lots and lots of guns. Cara, o Daniel
O Daniel ficou maluco com o multiplayer do Mass Effect 3, cara. E assim, ele ficou neurótico, começou a adaptar todas as armas da lista. O que é isso? Aí está tudo lá, cara. Assim, já fizemos 2 sessões de jogos de teste, assim, cada vez que a gente joga, assim, milhões de ideias e melhorias, assim, na adaptação. Pô, tá ficando muito maneiro, cara. Então, assim, esperem, daqui a pouco vai sair um episódio especial do Holocast, do Mass Effect, e a gente vai soltar esse material aí como um bônus pra galera. Vai ter um suplemento, isso é a adaptação master, né, que isso daí vai estar como um PDF. E, só que, assim, por mais que a gente gostaria de colocar tudo, assim, a gente não vai ter tempo para poder montar tudo junto, né? Então, assim, o que é principal, o que a gente julga, assim, é essencial para você fazer o teu jogo, vai estar nesse PDF. E todo o resto a gente vai soltar como DLCs lá no Holoblog aos poucos. Muito legal, cara. Eu mal posso esperar. Mas por causa dos dilemas morais do Shepard, de aquela mecânica de Paragon Renegade, a gente viu que não dava para usar os pontos lá do negro, né, da forma como era. Então eu resolvi dar um copy-paste, só adaptando algumas arestas da mecânica do Pendragon, né, de Threats and Passions, cara. E eu acho que, assim, se a galera entrar no espírito, pô, vai acrescentar bastante pro jogo e dá pra ser usado em outros jogos de D20, assim, pra dar um gostinho nesse chuchu gelado aí. Uhum. Mal posso esperar pra ver isso. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que nós já esgotamos o assunto, ninguém nunca mais vai precisar falar sobre ficção científica e RPG. Acabamos de estabelecer o guia definitivo nesse episódio do Voz da Terceira Terra, certo? Curioso. Eu odeio quando... eu odeio quando o Marcelo fala assim. E eu justamente ia dizer que a ficção científica no RPG vai pelo mesmo caminho. Aliás, no RPG, na literatura, no cinema, a ficção científica é uma... Cada vez mais eu me convenço que qual videogame é uma mídia. Você não, tem a ficção científica que é mais ou menos um space opera, tem a ficção científica que é mais hard em problemas sociais, assim, tem ficção científica de vários sabores e temas e cores diferentes. E apitos também. Tá assistindo um jogo online aí, alguém? Tá vendo o golzinho online? Não, meu iPod me avisa, meu celular me avisando que eu fiz uma compra. Ah, tá. Ele tá dedando, ó, você gastou dinheiro, velho. Tô sabendo, tô sacando. Mas então é isso. Mas eu acho que estamos longe de encontrar esse tema. Não, quando eu falo isso é justamente pra dizer que, assim, ó, que nem o Penny Teller, quando eles falam, nós juramos jamais utilizar efeitos especiais no nosso programa. Aí, aparece uma xícara na mão deles. É exatamente o que eu tô falando. Eu tô dizendo isso justamente porque, muito provavelmente, eu irei voltar nesse tema de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, preocupem-se quando eu não disser isso num podcast, cara. Porque quando eu disser... quando eu não disser é porque eu não pretendo voltar àquele tema. Se eu disser é porque não falei nada do que eu queria falar e nós vamos discutir isso de novo. Mas é isso então. E uma recomendação final. Diga. Que o Paulo Antunes do Godmode falou muito bem aí outro dia, e eu compartilho o pensamento dele, aproveitem pra jogar aventuras aí de ficção científica. Porque no final do ano tem o Hobbit e vai voltar toda aquela pilha lá pra jogar Senhor dos Anéis, D&D, vai voltar tudo. Então... Verdade. Aproveita enquanto dá. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marx Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.